Olá, seriáveis, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Leco Leite e hoje eu estou de volta para falar sobre a temporada final de Dark e sobre os mistérios, aí, os segredos que a série acabou revelando nessa temporada final. Em especial, eu quero comentar aí sobre uma certa relação, vamos chamar assim, do Mikkel, né, da história do Mikkel com o personagem que acabou se tornando aí bem relevante no final, que foi o relojoeiro Tannhaus. Antes de eu começar a falar sobre a terceira temporada de Dark, eu quero fazer esse convite para você se inscrever no canal. É a primeira vez que eu peço isso para vocês aqui no começo do vídeo, sempre deixo lá para o final. Mas dessa vez eu estou pedindo aqui no começo para você se inscrever, porque às vezes o pessoal depois esquece. Então aproveita, se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar também os links aqui embaixo para você seguir, por exemplo, os seriáveis lá no Instagram, onde também eu compartilho bastante coisa. Lá no momento é a maior comunidade dos seriáveis, então acontece bastante coisa lá também. Então se inscreve lá, segue os seriáveis lá no Instagram e vamos agora falar sobre Dark e sobre o tema que eu já deixei para vocês. Para falar sobre a temporada final, eu acho que é muito importante. Eu vi vários vídeos, né? É lógico que a gente acompanha outros canais e eu vi que poucos tocaram nesse ponto específico. Tem vários vídeos bem legais, mas nesse ponto específico ninguém acabou tocando, que foi essa paixão do Mikkel pelo Houdini lá no começo, né? Então a gente conhecia esse personagem querendo ser mágico, aprendendo, fazendo algumas mágicas, tendo a sua cartolinha e tal, e ele acaba sumindo. E esse é um dos truques, né, que o Houdini ficou muito famoso na sua história. Bom, e eu acho que a série acabou usando essa história, usando essa paixão do Mikkel e essa história paralela do Houdini para entregar o seu final. E eles usaram isso como? Usando o personagem do Tannhaus. O Tannhaus era um personagem que estava ali sempre, ele aparece bastante, ele tem um certo destaque, né, até um grande destaque, por ser ali o criador daquela máquina do tempo. Ele arruma as máquinas, ele tem as plantas da máquina do tempo, ele tem vários artefatos ali que acabam deixando ele, fazendo dele um personagem que é relevante e acaba participando. Mas a história deixa a gente com um foco muito grande no início, principalmente ali na história do Jonas, e depois conhecendo o Adam, e aí na terceira temporada a gente acaba tendo uma expansão desse universo e chega na Eva também. Então a história cresce de uma forma a ponto de parecer que tudo vai girar em torno do Jonas e da Marta, né? O Jonas do mundo 1, que a gente conheceu na primeira temporada, e a Marta do mundo 2. Eu até fiz uma teoria que não seria o final Adão e Eva, apesar das referências claras da série, mas uma história muito mais parecida com uma coisa tipo Romeu e Julieta, que de fato acabou sendo no final. Mas essa história do Jonas e da Marta acaba servindo praticamente como um pano de fundo para o que era de fato importante, e é isso que acontece nos truques de mágica, nos truques de ilusionismo. O mágico te mostra uma mão, enquanto o truque acontece na outra. E eu acho que Dark fez exatamente isso com o público. E talvez isso também tenha sido um fator que fez a série se tornar esse fenômeno, né, e deixar a galera mesmo afim de procurar as informações, de fazer pesquisas, de ver árvore genealógica, essas coisas. E acho que isso tem tudo a ver com esse desvio de atenção, esse desvio de foco do que realmente era importante. Eu sei que você pode se perguntar, mas Leco, o Tannhaus estava sempre lá, o cara estava envolvido na viagem no tempo, o cara criou a viagem no tempo, o cara era autor do livro da história, ou seja, era um personagem relevante. Sim, era um personagem relevante, a história mostrou isso, porém, ele não foi utilizado, às vezes, talvez com uma pista maior sobre quem ele era, uma ideia maior de como ele poderia ajudar mais na história. A gente sempre observou o Tannhaus meio que ajudando, mas também meio perdido na história. Parecia que ele não estava entendendo tudo o que estava acontecendo ali. E isso acontece de ser alterado um pouco aí na terceira temporada, na temporada final, que depois que a gente termina na segunda, vendo essa criação do universo alternativo, conhecendo essa nova Marta, a gente acaba na terceira temporada aprendendo mais sobre o Tannhaus, e aí a gente começa a ver que tudo acabou
sendo mais uma motivação dele, né, uma motivação pessoal do Tannhaus, pelas perdas dele, para criar uma máquina, e aí sim, por uma causalidade, um efeito, né, causa e efeito, você ter a criação desses universos paralelos, e aí a viagem no tempo, e causar toda essa confusão, e o cara meio que não sabia o que estava acontecendo nessa confusão toda. Pelo conjunto da obra, eu diria que Dark sim é uma série sensacional, valeu a pena muito acompanhar a história. Ela é provavelmente a melhor série da Netflix, eu não tenho agora de cabeça tipo uma série que eu possa falar assim, não, acho que essa é a melhor, acho que não tem. Em especial pelo meu gosto de série. Dependendo do gosto de série que você tem, é lógico que você vai encontrar outras grandes séries da Netflix. Então assim, o meu gosto pessoal por ficção científica, por histórias que envolvem viagem no tempo, provavelmente Dark é a melhor série da Netflix para o meu gosto. Mas nessa terceira temporada eu acho que a série perdeu um pouquinho daquilo que ela tinha de especial, que era não o fator surpresa, porque a gente acabou sendo surpreendido, como a gente está falando aqui sobre o Tannhaus, mas ela ficou um pouco repetitiva, alguns episódios mostravam demais algumas cenas que a gente já tinha meio que entendido aquela parte, ou aquilo já estava cravado como fato dentro da história. Então isso ficou em alguns momentos maçante, uns momentos me incomodou um pouquinho. Eu não via necessidade da história de alguns episódios ali ter mais de quase uma hora ou mais de uma hora. O episódio final, ok, mas outros episódios chegarem a quase uma hora. Eu acho que em alguns momentos a série acabou sendo um pouquinho repetitiva demais. Então esse é o meu ponto negativo, vamos dizer assim, da história. E também porque eu acho que, como eu já falei do Tannhaus, eu acho que o Tannhaus deveria ter sido explorado um pouco mais, mesmo a gente já tendo uma base dele, ok, mas acho que ele deveria ter sido explorado um pouquinho mais antes, para ter ter um impacto até maior no final, né? Para a gente ter um impacto maior na influência do Tannhaus na história, e não só o fato dele ter sido o cara que criou ali o livro, né? Escreveu o livro da Viagem no Tempo, era o cara que fazia a manutenção das máquinas. Então acho que nesse sentido falhou um pouquinho a série, então acho que poderia ter melhorado nessa parte. Agora, outra coisa também que eu não vi ninguém comentar, apesar, assim, não na forma que eu estou pensando, mas muita gente falou sobre o fim dos dois universos, né? Então, o universo do Jonas, o universo da Marta, naquela cena que eles se encontram ali, naquele corredor, né? Aquela coisa meio psicodélica, sei lá. Muita gente falou que ali foi o momento que os dois mundos acabaram. Os dois mundos entraram em colapso e deixaram de existir. Para mim, naquela cena, eu fico com uma outra percepção. Quando a gente vê ali, né, a Marta e o Jonas criança, naquelas portas que se abrem, uma de cada lado, na minha opinião, para mim mostra que o elo, na verdade, né, o elo do infinito que existia e que ligavam os dois mundos, que foi causado pelo Tannhaus ali, eu acho que ele deixa de existir. Então esses mundos agora, tanto a vida ali, aquele mundo do Tannhaus, ele vai seguir em frente, porque ele conseguiu mudar lá aquele passado, ele achou o ponto de origem. E tanto o mundo da Marta e do Jonas, que a gente vê ali naquelas portinhas, ali naquele corredor, eu acho que aqueles mundos vão continuar a sua história, vão seguir em frente. Então acho que no final o que acontece é que esses mundos se desembaraçam. Eles acabam sendo separados, mas eles não deixam de existir. Então, eles não têm mais uma conexão, mas eles ainda coexistem sem ligação entre eles. Eu acho essa ideia muito mais legal do que a ideia de simplesmente sumir. Apesar daquela cena Vingadores ali no final, o Jonas e a Marta se desintegrando e tal. Porque naquela realidade, eles já não existiriam mais. Naquela linha temporal, eles já não existiriam mais. Mas naquelas portas, a gente tem lá o Jonazinho e a Martinha ainda vivos e começando as suas vidas. Eu acho que isso é o máximo que eu posso contribuir
para Dark nesse momento. A gente viu que tem muita gente que acompanhou a série, muita gente que fez muita coisa. A gente pega aí a Carol Moreira, que fez vários vídeos, ela desmembrou a árvore genealógica da série. A gente vê o Michel também, alguns vídeos, fez algumas lives já. Teve, para mim, assim, o Rafael PH Santos, que tem pelo menos 2 vídeos sensacionais dele lá no canal dele. O vídeo Determinismo de Dark, o vídeo sobre determinismo dele, eu acho que é o melhor vídeo sobre a série que eu vi e dificilmente vai ser batido. Então acho que esses vídeos complementam. Então assim, procurem outros vídeos para vocês terem aí uma visão mais ampla e também criarem a sua própria versão final de Dark. Eu acho que é isso que a série deixa no final. Você vai criar o seu próprio caminho, vai criar o seu próprio mundo. A gente vê ali o Jonas criança, a Marta criança, naquele corredor, e os dois ali que conseguiram destruir tudo, conseguiram encontrar o ponto de origem no Tannhaus, na história do Tannhaus, criaram esses 3 mundos para seguir em frente. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí um comentário, fala o que você achou dessas minhas ideias malucas aqui, numa série maluca como é Dark. Acho que o papo às vezes acaba sendo diferente mesmo. Deixe seu comentário. Eu já pedi lá no começo do vídeo, mas não se esqueça também de se inscrever aqui no Seriáveis, seguir lá no Instagram. A gente vai batendo um papo. Eu fico por aqui, galera. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.